Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu vou apresentar nosso pitch para o projeto SAIF, que é o Sistema de Fiscalização de Animais Intrusos e Fugitivos na Pecuária de Pequeno Porte. Bom, dando um contexto, assim, um cenário, né? Imagina, assim, acordar pela manhã e descobrir que parte do seu rebanho, no caso, suas galinhas, por exemplo, desapareceram durante a noite, ou por exemplo, o seu galinheiro foi atacado por um predador. Para muitos pequenos produtores rurais, isso não é uma situação hipotética, mas é uma realidade que gera muitos prejuízos financeiros, acaba ali gerando uma certa insegurança na fazenda e também ameaça a subsistência da família. A pecuária de pequeno porte ela é essencial para a agricultura familiar brasileira e para o abastecimento de alimentos. Bom, mas esses produtores, né, frequentemente não possuem acesso a sistemas modernos de monitoramento, principalmente porque eles têm um custo muito elevado, né? Até a própria infraestrutura do monitoramento ela acaba sendo mais cara. Bom, então, os principais desafios, né, enfrentados por esses pequenos produtores são a invasão de predadores, que no caso podem ser cães, animais silvestres, né, e a fuga dos próprios animais criados. Então, no caso do nosso projeto, né, a gente foca bastante na criação de galinha, né. Bom, então, essas situações elas acabam causando perdas econômicas, gera ali um estresse no animal, então a galinha pode ter uma produtividade reduzida se ela for constantemente atacada é um predador, né, até levar à própria morte dela, e também ter ali acidentes. Bom, como eu falei, né, embora existam tecnologias avançadas de monitoramento como o GPS drones, né, elas normalmente são voltadas para propriedades maiores, e foi justamente para atender essa lacuna que nós desenvolvemos o SAIF. Bom, então o SAIF, o Sistema de Fiscalização de Animais Intrusos e Fugitivos, é uma solução de baixo custo que é baseada em circuitos digitais para monitorar recintos pecuários em tempo real. E o nosso objetivo é oferecer ao pequeno produtor uma ferramenta acessível capaz de detectar invasões, identificar fugas, por exemplo, das próprias galinhas, né? E emitir alertas automáticos sempre que uma situação de risco for detectada. Então, o sistema ele funciona em três etapas principais. A primeira etapa é de detecção, a segunda é de processamento e a terceira é de alerta. Bom, na etapa de detecção, nós utilizamos três sensores diferentes. O primeiro é um sensor infravermelho reflexivo, que ele é responsável por identificar a presença e movimento. O segundo é uma célula de carga associada ao amplificador e a um conversor analógico digital, que vai permitir estimar o peso do animal detectado, então se o peso é de uma galinha ou de um cão, por exemplo. E o terceiro é o microfone amplificado, que é utilizado para monitorar o nível de ruído do ambiente. Por exemplo, né, numa situação de ataque ali ao galinheiro, geralmente pode ter bastante barulho das próprias galinhas, como também latidos dos cães, né? Então ele consegue identificar essas situações de agitação. Bom, e após a coleta dos dados, inicia-se a etapa do processamento, em que os sinais são analisados por comparadores e circuitos digitais, que são baseados em portas lógicas, né? E essas estruturas vão permitir combinar informações de movimento, peso e som para determinar se o evento corresponde a um animal do galinheiro, né, ou a uma galinha, ou a um possível predador, ou também a uma situação anormal. Além disso, os sensores são posicionados na entrada do recinto. Eles permitem, né, contabilizar entradas e saídas dos animais, então ele consegue contabilizar as galinhas que estão se movimentando, saindo e entrando dentro do galinheiro e também os predadores. Então ele mantém um controle atualizado da quantidade de animais presentes no local. Bom, então aqui a gente tem o fluxograma do sistema que ele ilustra exatamente isso que eu acabei de falar, todas as etapas do circuito. Então, né, no início a gente tem a leitura dos sensores. Se um animal é detectado, a gente tem duas questões. Se não for, né, a gente volta para a leitura de sensores. E se for detectado, a gente tem que determinar a direção e verificar o peso e porte do animal. Depois a gente avalia se ele é um predador, porque na hora que a gente faz a verificação de peso e porte, pode ser que o animal seja uma galinha ou um cachorro, né? Então, avaliar qual é o tipo de predador, se é um predador ou não, né? Se não for um predador, a gente atualiza o contador e verifica o ruído. Se estiver presente ali um predador, a gente aciona um alarme e verifica o ruído. E depois aqui, em ambos os casos, a gente chega na situação de verificação do ruído. É basicamente feito através de um sensor sonoro
e depois a gente avalia se esse ruído é alto. Se ele não for alto, a gente retorna o monitoramento, e se ele for alto, a gente vai gerar um alerta para o proprietário rural para alertar ele ali do que está acontecendo e depois retornar o monitoramento contínuo do sistema. Bom, mais é que um projeto de circuitos digitais, o SAIF ele busca tornar a tecnologia mais acessível ao pequeno produtor rural. E por isso a gente tentou relacionar o nosso projeto com a ODS 2, que é a Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, ao reduzir perdas, aumentar a proteção dos rebanhos e contribuir para a produção sustentável de alimentos, o projeto está alinhado exatamente com essa ODS. Então, em resumo, né, o SAIF ele combina sensores, os circuitos digitais e automação para oferecer uma solução simples e eficiente, mais acessível financeiramente para a pecuária de pequeno porte. E nosso objetivo é transformar a tecnologia em proteção, segurança e sustentabilidade para quem mais precisa dela no campo. Bom, essas foram as nossas referências e obrigado pela atenção.